Estamos de volta, programa Sabedoria para Viver Bem. De volta porque no episódio anterior nós anunciamos que este seria uma continuidade do tema humildade. Tratamos no episódio anterior a humildade para com o próximo e neste episódio nós vamos falar a humildade diante de Deus. Então, a Bíblia é sempre a nossa base de todas as coisas. Ela é um manancial de vida eficaz que direciona todas as coisas. Nos mostra em todas as áreas da nossa vida como proceder bem, para viver bem diante de Deus, usufruindo do melhor que Ele sempre tem para conosco. Mas nós queremos te pedir, não se esqueça de compartilhar este conteúdo, verifica no YouTube se você realmente está inscrito, clica em se inscrever, clica também no sininho, que assim você vai ser notificado dos novos conteúdos deste canal. Também aqueles que nos assistem, nos acompanhem pela TV aberta, aqui no estado do Espírito Santo, o canal 16.2, mas em todo o Brasil e no exterior, diversas plataformas estão transmitindo este programa. Sejam todos muito bem-vindos e seja bem-vindo também, Pastor João Carlos Braga. Paz do Senhor, Pastor Wallace. Paz do Senhor, você que participa conosco, você que sempre tem assistido esse programa, que nos engrandece, nos faz estar mais próximos do Senhor, seguindo seus preceitos de sabedoria para, durante a nossa vida, vivermos melhor. Excelente. E hoje, pastor, nós vamos tratar sobre a humildade diante de Deus. Esse é um tema que nos mostra, dentro da nossa vida espiritual, em comunhão com Deus, mas que também abrange e alcança, reflete em todas as áreas, porque a humildade aliada ao temor de Deus, ela traz recompensas eternas para a vida do ser humano. E em todas as áreas da vida do ser humano, quando o espiritual está bem, as demais áreas são refletidas com as bonanças e os benefícios das operações de Deus. E eu vou pedir o pastor para ler na Palavra de Deus, a Bíblia, o livro de Deuteronômio, capítulo 32, os versículos 3 e 4, que é esse o texto que vai embasar a nossa conversa aqui hoje. Vamos lá. Deuteronômio 32, verso 3, diz assim: Porque apregoarei o nome do Senhor, dai grandeza a nosso Deus. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízo são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Esse texto foi escolhido pelo pastor Wallace. Ele vai nos mostrar a humildade diante de Deus de uma forma extrema. Vamos compreender o contexto do que está acontecendo e até mesmo porque Moisés chama Deus de a rocha. Tudo começa no livro do Êxodo, no seu capítulo 17. Quando o povo de Israel está atravessando o deserto, eles sentem sede, não havia água próximo de onde eles estavam. E eles reclamam com Moisés, que estão com sede. Moisés ora ao Senhor. E o Senhor mostra para ele uma rocha no Monte Horebe. E o Senhor diz assim: toma a tua vara com que feriste o mar e fere a rocha. E a palavra do Senhor diz que Moisés vai e fere a rocha e saíam rios da rocha. Eu não gosto muito quando eu vejo uma figura, uma ilustração desse texto, a rocha e saindo assim uma biquinha de água. A Bíblia diz assim: e saíram rios da rocha. Então você imagina Moisés ferir a rocha e sair o rio Paraíba do Sul de dentro daquela rocha, dando de beber a mais de 600 mil pessoas. Não podia ser pouca água. Não podia ser como aquele quadro que saiu uma torneirinha, não é? A sede, e não era só o povo, tinha todo o rebanho, sim, os animais. Claro. Então, por isso que a Bíblia não fala nem que saiu um rio, fala que saíam rios da rocha. Maravilha. Essa foi uma bênção. O tempo passa e no livro de Números, capítulo 20, acontece uma outra situação. O povo está novamente reclamando que está com sede. Moisés se ira. Moisés se irrita. E Deus diz para ele: vai e fala com a rocha
e a rocha dará água. Mas Moisés está tão irritado, tão irado, que ele pega o cajado e fere a rocha pela segunda vez. E esse ato de Moisés traz a ira de Deus sobre a vida dele. A orientação era para apenas dizer. Apenas falar com a rocha. Dá-nos água. Isso tem toda uma explicação espiritual que não vamos entrar nisso neste programa. Mas a orientação era que Moisés falasse com a rocha, dá-nos água. Ele fere a rocha, sai novamente a água da mesma maneira como saiu da primeira vez, muita água, mas Deus, irado com Moisés, diz que ele não entraria na terra prometida por causa de ter ferido a rocha. O que acontece? Moisés tinha tanto amor, tanto desejo de ver aquilo que seria a coroação do trabalho dele, desde tirar o povo de Israel do Egito até chegar à terra prometida, que ele vai e passa-se um tempo e ele pede novamente ao Senhor, permita-me entrar na terra prometida. E a expressão de Deus para Moisés é, não me fales mais neste assunto. Meu irmão, qual seria a sua postura? O que você pensaria acerca do Senhor quando você está pedindo para Ele uma coisa que é tão importante para você e Deus não somente diz não, mas como diz não dessa forma, não me fales mais neste assunto? Qual a postura de Moisés? A postura de Moisés é exatamente este cântico, que é o 5º cântico de Moisés, que está no livro do Deuteronômio, capítulo 32, que mostra o que é a humildade de um servo do Senhor. Nós conhecemos esse texto porque nós cantamos, há um hino na coletânea que nós cantamos com essa letra, ouvi, ó céus, e falarei. Mas as palavras de Moisés são exatamente assim, porque eu apregoarei o nome do Senhor. Dai grandeza ao nosso Deus. Ele está exaltando o Senhor. E aí ele diz assim, Ele é a rocha. Lembra-se que a situação estava ligada com a rocha que na primeira vez ele feriu, a rocha que na segunda vez ele deveria ter falado e ele fere novamente. Agora ele diz, Ele é a rocha. E ele não somente diz que Deus é a rocha, mas ele diz, a sua obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Sabe o que Moisés está dizendo, meu irmão? Eu não vou entrar na terra prometida porque Deus é justo. Amém. Eu não vou entrar na terra prometida porque Deus é perfeito. Glória a Deus. E essa, pastor Wallace, é a postura do servo do Senhor. De, mesmo quando ele não compreende uma situação, mas se ele sabe que vem de Deus, ele diz, está certo, é assim que deve ser. Se nós vivermos assim, nós vamos estar muito mais próximos do Senhor. Vamos estar muito mais próximos de entender esse Deus maravilhoso que tem pensamentos muito maiores do que os nossos. E por isso, muitas vezes, nós não entendemos o que Ele está fazendo. Mas uma certeza nós precisamos ter no nosso coração. O que Ele está fazendo é certo. A humildade, ela nos ensina sempre por, em primeiro lugar, a vontade de Deus na nossa vida. Sim. Não é necessário entender, saber o porquê. Não, é necessário apenas você aceitar, porque o Senhor sempre tem o melhor para a nossa vida. É pela humildade diante de Deus em que Deus opera em nós a boa, agradável e perfeita vontade dele. E isso é o nosso bem maior, isso é tudo para nós, porque nos leva a trilhar o caminho da salvação. E eu quero trazer aqui para você que nos acompanha, como cultivar ou cativar a humildade com Deus. Eu trouxe alguns itens que diz assim, buscar continuamente pelas armas espirituais. É você estar atento com sensibilidade, respeito, reverência ao Senhor, temor diante de Deus, para identificar aquilo que é a vontade do Senhor na sua vida. O que você deve aperfeiçoar com sensibilidade na vontade que Deus quer realizar em você. Outro item, reconhecer as suas limitações. Então, encampe a ideia de que você nunca está pronto, você não é perfeito, nós somos seres falhos, mas nós estamos sempre abertos a aprender que o Senhor sempre tem muito para nos ensinar. O Senhor trata conosco, nos levando a um aprendizado inesgotável. Aprender de Deus é algo que é infinito, é inesgotável.
praticar a empatia. Se você sentir o querer de Deus na sua vida, mesmo como nós mencionamos aqui, diante de situações que você não esteja entendendo, mas se você sente o que o Senhor quer para você, siga a vontade do Senhor, porque lá na frente você vai colher muitos resultados benéficos na sua vida. Outro item, ter uma mente aberta para entender a vontade do Senhor. Se você estiver sempre disposto, até mesmo a mudar de opinião, de repente você fez planos ideais, você tem uma vontade sua, mas o Senhor te dá uma informação nova. E você diz, Senhor, eu quero apenas te obedecer. E aí você obedece ao Senhor e age com ousadia no Espírito Santo, cumprindo aquilo que Deus orientou na sua vida. Por fim, eu queria fechar dizendo que nós também temos que celebrar o agir de Deus, porque quando nós valorizamos todos os feitos do Senhor em nossa vida, nós celebramos as ações de Deus diariamente com gratidão, primeiramente pela salvação, porque nós não somos merecedores de nada. Nós temos que lembrar sempre disso, nós não merecemos aquilo que Deus faz por nós, mas os feitos do Senhor, é neles que o Senhor prova o seu imenso amor para conosco e a sua graça abundante incessantemente. Nós temos tido o cuidado de, em cada episódio deste programa, trazer um aprendizado bíblico primeiramente, a palavra viva de Deus, mas também, Pastor João, nós trazemos alguns casos práticos. Eu lembrei de um companheiro nosso, um pastor. Ele já estava há um bom tempo numa igreja grande, conhecida, grande no sentido de numerosa em membros, né? Centenas de membros. E ali o seu ministério próspero, Deus abençoando, a igreja crescendo. Mas coube o presbitério cumprir uma revelação do Senhor, onde o Senhor disse assim, olha, agora eu te quero aqui nesta igreja aqui, ó. E era uma igrejinha pequena, não era tão conhecida, bem menor em termos de número de membros, talvez 10% dos membros que ele tinha anteriormente. E aí eu fico imaginando, o companheiro naquele momento, humanamente falando, né? Ele poderia ter uma reação, mas por quê? Por que Deus está fazendo? Eu estou sendo punido por alguma coisa? Eu fiz algo de errado? E não era nada disso. Ele entendeu que o ministério não era apenas um título para ser exibido, não era algo de orgulho para ser apresentado, externado, mas na humildade ele falou, Senhor, cumpre em mim o teu querer. E ele serviu com gratidão naquela igreja pequena entre aspas, né? Porque ali estava grandiosamente abençoada, edificada pelo Espírito Santo, pelos favores do Senhor, um povo abençoado, e ali ele também foi grandemente honrado, próspero o seu ministério, e o Senhor levou ele muito além do que ele podia imaginar naquele lugar. O nome do Senhor foi grandemente exaltado na vida e no ministério daquele companheiro, porque ele teve humildade diante da orientação do Senhor. Wallace, nós precisamos entender 100% das pessoas que estarão no céu, 100% são pessoas que entendem que Deus é soberano. Glória a Deus. 100% das pessoas que estarão no céu são pessoas que entendem que elas não têm nada a oferecer, que elas não têm recursos, que elas não têm poder, que elas não têm autoridade própria. 100% das pessoas que entrarem no céu entenderão que tudo veio do Senhor. Graças a Deus. Muito interessante nós aprendermos isso. Deus quis tirar aquele varão dessa igreja para ir para essa. Mas essa igreja é pequena, para que ele, talvez, com o que ele aprendeu com o Espírito Santo a agir nessa igreja, pudesse ser aplicado nessa para que essa também crescesse. Amém. Porque importa que Deus cresça e eu diminua. Essa é a maravilha dessa obra, da operação do Espírito Santo em nós, a direção segura do Senhor em cada ministério e em cada igreja. E já que nós estamos falando daqueles que vão chegar no céu, eu queria fechar o nosso programa aqui com a letra de um louvor que eu me lembrei agora. Muito bom. Um louvor que chama-se Foi Graça. Ele diz assim:
quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar. E perguntarão a uma voz voltados para mim: ó, conta-nos, como você, irmão, venceu e chegou aqui? É uma pergunta que está sendo feita para ele. Como você conseguiu chegar aqui? Talvez alguém pense que a resposta é: eu li muito a Bíblia, eu fui muito à igreja, eu orei muito. Quantas coisas nós podemos enumerar aqui, mas a resposta do irmão foi a seguinte, no louvor, né? Falarei e cantarei de Jesus que me salvou, e por este pecador a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça. Graça, graça, preciosa e doce graça. Foi graça, irmão. Graça, irmão, eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Esse é o que cada um de nós vai dizer quando chegarmos na eternidade. Aleluia. Não importa nós dizermos o que nós fizemos. Não importava a Moisés dizer o que ele tinha feito. Ah, pois Senhor, eu enfrentei Faraó, eu tirei o povo. Não. Deus é a minha rocha. A sua obra é perfeita e os seus caminhos são justos. É assim que nós vamos entrar na eternidade. Amém. E o louvor nos leva a entender essa humildade e viver os benefícios da abundante graça de Deus. Amém. É assim que nós vamos entrar na eternidade. Com certeza. Louvando a Deus, cantando com os anjos. E Provérbios, capítulo 22, versículo 4, diz isso. Dentro deste princípio da humildade, a Bíblia nos ensina que o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Por isso, louvando a Deus, entraremos na eternidade por sermos, na humildade, servos fiéis e igreja fiel do Senhor. Estamos fechando mais este episódio. Queremos lembrar que você que nos acompanha, você que assistiu este programa, você que foi impactado, aprendeu um pouco mais conosco, compartilhe este conteúdo com os seus familiares, amigos, conhecidos, talvez até mesmo no perfil das suas redes sociais. Nos ajude a divulgar para que o Senhor também possa alcançar muitas outras vidas com todo este ensino que nós estamos alcançando no Senhor e o Senhor tem operado em nós. Sejam todos muito bem-vindos e até o próximo programa. Sabedoria para viver bem. Preceitos eternos que nos ensinam a agir correto e viver melhor.